Bom, hoje a gente preparou um material contando um pouquinho de como é que foi esse último ano, o ano que principalmente que o Brasil Real passou a existir, que é o nosso movimento. Então, essa apresentação, na verdade, foi preparada pelo André, que está hoje aqui presente, lá no fundo. Então, André, obrigado aí pelo material. Em conjunto com o Marcos, que é um outro colaborador nosso lá de Manaus, que está acompanhando a gente agora pela internet. Mas, enfim, a gente preparou esse material levantando alguns pontos, que seriam quais são os principais problemas do Brasil hoje em dia. Vou começar pela educação. A gente não tem uma educação de qualidade e muito da educação básica do Brasil, ela sofre com o que vem acontecendo com essa questão da doutrinação marxista e da falta de exemplos que a gente tem nas nossas escolas. Passa pela saúde também. Hoje o Brasil, principalmente para quem depende da saúde pública, sofre muito com as filas do SUS, o mau atendimento, falta de recursos, enfim. Segurança, acho que é uma coisa que a gente também não precisa nem falar. Eu estava conversando aqui com o João, que é um outro membro lá do Brasil Real de Pernambuco. Ele estava conversando sobre segurança. Ele diz que em Pernambuco ele já foi até sequestrado. Obviamente, aqui no Rio, a gente passa também por alguns problemas bastante graves de segurança. A gente está com uma sensação muito grande de segurança. Isso é uma coisa que se espalha pelo Brasil inteiro. Na economia, a gente tem hoje um Estado que acaba querendo se meter em tudo e não valoriza a iniciativa privada, que é o princípio da subsidiariedade que o meu tio Bertrand sempre coloca nas palestras. Um Estado que se propõe a fazer tudo acaba não fazendo nada com qualidade. Então, isso acaba sendo mais um problema que a gente tem. E acho que o mais grave de todos eles acaba sendo a corrupção. A corrupção hoje no Brasil, acho que sem dúvida talvez seja a coisa que mais atrapalha o desenvolvimento da nossa nação. E aí vem uma pergunta: qual a causa disso tudo? Alguém quer tentar uma resposta? Talvez seja uma crise de identidade. Eu acho que a principal causa disso tudo é a crise de identidade que o Brasil passa hoje em dia. A gente não tem uma figura representativa que seja um elo para o Brasil inteiro, que seja uma figura que consiga ter uma identidade nacional ou ser uma referência em valores, em princípio, em ética, em moral, que acho que acaba sendo um papel justamente que falta de um chefe de Estado que pensa no país e não na próxima eleição, justamente o papel que seria de imperador nesse caso. E aí tem uma brincadeira que a gente fez: por que o Brasil é o melhor do mundo no futebol? Foi. Justamente porque a gente conhece muito bem a nossa história futebolística. Então, todo mundo sabe quem foi o Pelé, quem foi o Zico, quem foi o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, enfim. Todo brasileiro conhece muito bem quem são essas figuras. Agora, quando a gente vai falar da nossa história, isso é uma coisa que acaba faltando muito para o brasileiro. Essas figuras aqui não são figuras difundidas, que deveriam ser tratadas como heróis nacionais, na verdade. Dom Pedro I foi o cara que teve a coragem de proclamar a independência do Brasil de Portugal, o fundador da nação. Dom Pedro II, o maior estadista que o mundo já viu. Enfim, por aí vai. Uma coisa que acaba sendo muito ruim também, que acaba sendo uma consequência disso tudo, é a valorização daquele jeitinho brasileiro, o jeitinho malandro. Então, em vez de fazer a coisa certa, muitas vezes opta-se pelo caminho mais fácil, pelo desvio, por uma propina, alguma coisa assim, que acaba sendo muito ruim para o nosso país como um todo. E aí, aqui mais uma brincadeira. Como é que a gente resolve essa crise de identidade? Acho que a primeira coisa seria tirar a camisa da CBF quando a gente tem as manifestações nacionais, né? Porque todo mundo acaba indo com a camisa do Brasil para essas manifestações de rua que a gente tem. Mas, enfim, o segundo passo seria justamente o que a gente está tentando criar como movimento. O Brasil Real hoje, contextualizando um pouco, ele nasceu como uma página de comunicação da nossa geração, da geração mais jovem da família, e ele acabou migrando para um modelo que a gente acredita que seja um modelo que consiga atrair um pouco mais as pessoas e consiga ser um modelo mais participativo com a sociedade hoje em dia. Então, o que é? Nós somos hoje um movimento formado por brasileiros, tem pessoas do Rio, de Pernambuco, de São Paulo, de Manaus, de Brasília, enfim, pessoas de quase todos os estados do Brasil, e a participação de alguns príncipes. Então, eu, o Rafael, o Luiz Felipe, enfim, tem algumas pessoas participando desse movimento também.
E qual é o nosso objetivo principal? Nosso objetivo principal é, na verdade, lutar por um Brasil melhor. Então, quando a gente fala que a gente acredita que a monarquia é a melhor saída, sim, nós acreditamos nisso, obviamente, mas a gente acredita também que a gente tem que lutar pelo Brasil acima de tudo. Então, resumindo, a gente quer, na verdade, resgatar o verdadeiro Brasil de forma que a gente consiga se transformar numa grande nação que é, na verdade, o nosso DNA. A gente nasceu para ser uma das maiores potências do mundo. E aí, o que a gente faz para isso? Primeiro, ações políticas. Então, na verdade, o que a gente faz, eu queria só contextualizar um pouco, o que a gente faz é colocar o movimento à disposição da sociedade. Tá? Então, a gente teve algumas passeatas, esse ano a gente teve a passeata do dia 26 de março, que era uma passeata contra a corrupção, e, enfim, e a gente organizou com vários outros estados para a gente estar presente, não só aqui no Rio, mas também em Pernambuco, em São Paulo, as pessoas estiveram presentes aí em diversos estados do Brasil, sempre levando a bandeira, sempre colocando a bandeira imperial para fora e tremulando. A gente faz ações sociais também. Então, essa foi uma ação que a gente fez no ano passado, lá no orfanato, se não me engano, Santa Rita de Cássia. Orfanato Santa Rita. Onde a gente fez uma ação social com as crianças, no Dia das Crianças, levamos um e a gente, inclusive, deixou um quadro da Princesa Isabel com a irmã Mabel, que é a diretora do orfanato, no sentido dela conseguir passar para as meninas a figura de uma monarca, principalmente da Princesa Isabel, que foi uma pessoa tão importante para a nossa história, uma pessoa que teve muita coragem, que aboliu a escravidão na época. Então, acho que é uma figura representativa muito boa que conseguiria passar para essas meninas um exemplo do que ser seguido. Tivemos também ações culturais, e aqui eu queria valorizar uma coisa. Foi justamente nesse ponto que a gente teve a nossa ação de maior êxito. No ano passado, a gente colocou o movimento à disposição dos pais dos alunos do Colégio Pedro II, que vinham sofrendo aí com a doutrinação marxista, a ideologia de gênero, enfim. E aí eu vou pedir licença para vocês, eu queria ler aqui uma mensagem que a mãe de um aluno mandou para a gente. A mensagem diz assim: Alteza, alguns dos alunos do colégio gostariam de conhecer vocês. Nós ficamos sabendo do trabalho que vocês fizeram a partir do ato em Copacabana. Eu mesmo não sabia que vocês faziam um trabalho tão bacana. Até hoje, os pais são muito agradecidos pelo apoio de vocês. Então, é justamente esse tipo de ação que a gente quer fazer pelo Brasil para ter reconhecimento, porque hoje o movimento ele precisa, na verdade, de cada vez mais de popularidade, mais de aceitação popular. Então, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente mostra para a sociedade que a gente está do lado deles, e não outra coisa. Então, eu acho que essa foi a principal ação que a gente fez ano passado. Eu queria exaltar e valorizar ela aqui, porque justamente, enfim, a gente conseguiu trazer esses pais dos alunos para perto da gente, sem que a gente fizesse uma coisa muito, muito difícil. A gente só colocou, na verdade, de novo, o movimento à disposição dos pais e prestamos todo o apoio para eles, para essa luta aí contra a doutrinação no Colégio Pedro II. Isso aqui foi uma coisa bacana também. Eu queria agradecer de novo ao André, que comprou no leilão que um parente nosso de Petrópolis fez das peças que ele tinha do Império. O André comprou esse prato e doou para o Museu Imperial de Petrópolis. Então, André, de novo, muito obrigado. Enfim, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje é essa, justamente que a forma como a gente acredita que a gente tem que levar para frente o movimento é, de novo, colocando o movimento à disposição da sociedade e escolhendo as brigas certas para a gente cada vez mais ganhar o apoio popular e ganhar o reconhecimento de que nós pensamos, acima de tudo, no povo brasileiro. Nós somos uma linha de defesa que o povo brasileiro vai ter aí das pessoas que acabam desvirtuando um pouquinho do caminho do nosso país. Mas é isso, gente. Obrigado.
Pois não.